Judas Iscariotes, o discípulo. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 27, versículos 3 até o 10. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-la no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, porque mais uma vez estamos na Tua presença e queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, ensina-nos. Este é o nosso clamor em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Queridos, muitas vezes nós olhamos para Judas e vemos apenas o traidor, não é verdade? Todas as vezes que referimos a Judas, bate logo o traidor, aquele que pisou na bola com Cristo Jesus, aquele que traiu a Cristo. Mas é preciso entender, irmãos, que ele foi escolhido por Cristo. Ou seja, irmãos, essa condição de traidor, essa condição de homem ruim que veio a trair o Todo-Poderoso, foi uma opção dele, uma escolha dele. Eu sei que muitas vezes as pessoas olham para essa situação e dizem: não, Judas estava predestinado a isso, alguém tinha que trair a Cristo e Judas foi o escolhido para ser o traidor. Quero falar para vocês o seguinte, irmãos: Judas permitiu ser escolhido para ser o traidor. A partir do momento que ele tinha um coração falso com Deus, um coração cheio de espaço para o pecado, ele abriu portas para que o mal se instalasse e o inimigo ousou para que tocasse no Senhor, tocasse em Cristo Jesus. Foi a escolha pessoal de Judas. Ele optou por pecar contra o Todo-Poderoso. Ele optou por trair a Cristo. E nós precisamos entender esta verdade, porque ela é mais comum do que parece. É muito mais comum do que parece. Muitas vezes nós apontamos o dedo para Judas. Judas é o traidor. Certamente o é, e isso não o isenta do seu pecado, claro que não. No entanto, amados, nós precisamos olhar para a nossa vida também. Nós precisamos olhar, queridos, haja vista que, da mesma forma que ele atendeu o chamado de Cristo, para que fossem discípulos, todos que estão aqui, todos nós atendemos o chamado de Cristo para sermos discípulos. Não é verdade? Vocês estão aqui por quê? Porque atenderam o chamado de Cristo, porque entendem que a mensagem do Senhor é importante, que a mensagem do Senhor é verdadeira, que a mensagem do Senhor é poderosa para mudar a vossa vida e aqueles que vocês conhecem. Esse é meu entendimento, eu creio que seja o entendimento de todos vocês. Ou seja, irmãos, se estamos aqui, é porque nós optamos por seguir a Cristo Jesus. É uma escolha pessoal. Disse Jesus: vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Eu era um cansado e sobrecarregado. Você, um cansado e sobrecarregado. Você viu em Cristo Jesus aquele que poderia mudar a tua vida, que poderia restaurá-lo, encher o teu coração de paz, encher o teu coração de alegria. Você olhou para Cristo e conseguiu vê-lo como Salvador, como Messias. Assim também foi comigo, e nós optamos, e hoje estamos aqui, porque cremos no Messias, cremos em Cristo como Salvador, como aquele que é o nosso Senhor, como aquele que é o nosso Redentor. Nós cremos nisso e vivemos esta verdade dia após dia. O nosso mover está em Cristo Jesus. A nossa alegria em servir ao Senhor, a nossa paz, Cristo é a nossa paz. A nossa força,
Ele é a nossa força, é Ele que batalha as nossas guerras, é Ele que luta as nossas batalhas. Cristo Jesus é tudo na nossa vida. No entanto, amados, nós não podemos olhar para Judas e seguir o seu exemplo. Não, nós não podemos. Haja vista que todas essas situações que eu citei em relação a nós, também era comum a Judas. Ele vivia lado a lado com Cristo. Talvez você fale, e nós? Hoje nós vivemos lado a lado com Cristo Jesus. O Senhor é o nosso companheiro, é o nosso ajudador, é Ele que nos guarda, é Ele que nos coloca de pé. Cristo ensinou aos seus discípulos como deveriam portar-se. Recebeu o ensinamento direto do Mestre. Nós temos recebido também o ensinamento direto do Mestre, o nosso Senhor, o Espírito Santo de Deus. Diz a palavra que é Ele que nos edifica, é Ele que nos coloca de pé, é Ele que nos ajuda a andar. Mas, amados, quando nós olhamos essa triste história de Judas, quando nós olhamos essa lamentável história, essa lamentável ação deste homem que, envolvido pela situação, envolvido pelo pecado, perdeu de vista o Senhor, a ponto de traí-lo, nós tiramos com certeza lições para a nossa existência. Tiramos lições, amados. Tudo que você encontra na palavra de Deus tem um objetivo, e o objetivo é a nossa edificação. E certamente com Judas é possível aprendermos muito, que nem sempre que você está andando com Cristo, mas se você não vigiar, você não fica de pé. Este é um dos exemplos. Nós vemos, amados, que ele andava, ele comia, ele era companheiro, as mesmas coisas que Jesus fazia, ele também fazia. Ele viu os milagres, o poder, a manifestação da glória de Cristo. Mesmo assim, ele traiu o Senhor. Nós temos traído também o Senhor, irmãos. Quantas vezes traímos o Senhor? Não é? Certamente, diversas vezes no decorrer do dia, nós nos levantamos e vendemos Cristo Jesus por apenas 30 moedas. Quantas vezes? Amém? Nós precisamos refletir a respeito disso com muita atenção, para que não sejamos encontrados com o grupo de traidores de Cristo Jesus, mas sim como aqueles que seguiram ao Senhor até o fim, firmes e permanentes no Todo-Poderoso. Mas, amados, olhando para Judas, nós vemos algumas particularidades interessantes. Primeiro, ele andou com a porta. Amém? Judas andava com a porta. Quem era a porta? Jesus. Ele disse, eu sou a porta. Judas andava com a porta. A porta estava diante dele. Era simples, não havia dificuldade, era apenas passar por ela. Mas, queridos, levado por uma série de situações que nós não podemos definir quais, ele optou por atalhos. Judas escolheu não entrar na porta, não passar pela porta. Ele preferiu o buraco talvez no muro, ele preferiu uma alternativa diferente, ele preferiu, amados, andar longe da porta. Talvez tentar subir pelo muro, quem sabe entrar por uma janela. A porta estava diante dele. E quantas vezes nós temos feito a mesma coisa? Quantas vezes? Cristo disse, eu sou a porta, está na palavra, eu sou a porta. É simplesmente passar por ela para que nós possamos receber as bênçãos que o Senhor tem reservado para cada um de nós. O Senhor quer te abençoar, Ele quer trazer paz ao teu coração, alegria à tua vida, Ele quer te fazer prosperar diante dEle. Porém, nós temos, amados, uma resistência em passarmos pela porta, a porta que inclusive está aberta. Nós temos uma resistência tão grande. Nós olhamos para a porta e balançamos a cabeça. Essa não serve para mim. Esta não serve. E tem a porta, a outra porta, e nós optamos pela outra. O interessante, amados, que nesta porta que é Cristo Jesus, ela é limpa, ela é purificada, ela é perfeita, ela é tudo de bom. Nós olhamos para a porta, para outra porta,
e optamos passar pela porta suja, a porta imunda, a porta que nos conduz para a perdição, a porta que leva o homem para longe de Deus. Esta foi a escolha daquele homem. Ele andou com a porta, mas não quis passar pela porta. Nós temos que olhar este exemplo e vigiar a nossa vida, igreja. Vigiar a nossa vida. Será que nós temos optado por não entrar pela porta Jesus? Judas, no decorrer dos seus dias, ele achou que Jesus não era uma boa porta. Ele achou que Jesus não era uma boa porta. Uma triste conclusão. Ele concluiu que aquela porta não era tão boa assim, a ponto de traí-lo. E mais uma vez, amados, olhamos para este homem e o chamamos de traidor. E certamente foi um traidor. E nós, será que nós não temos traído a semelhança dele, o nosso Senhor? O que foi que Judas fez? Ele não quis passar pela porta. Quantas vezes nós temos resistência em passar pela porta por Cristo Jesus, por vivermos a verdade do Senhor. No entanto, amados, este não é apenas o exemplo deixado por Judas para a nossa vida. Há muitos outros. A Bíblia afirma que Jesus é o caminho. Não é verdade? Eu sou o caminho. Judas conheceu o caminho. Ele conheceu a Jesus, ele sabia das particularidades da vida de Cristo, ele sabia daquilo que Cristo gostava, qual alimento que Cristo gostava, o que Cristo gostava de fazer. Judas conhecia a Jesus de perto, muito perto, era próximo do Senhor. Ele conheceu o caminho, mas o caminho não era bom o suficiente para ele. O caminho que o Senhor apresentava, a mensagem de Cristo, não era boa o suficiente a ponto dele optar por atalhos, caminhos alternativos. Ele optou por um caminho difícil, um caminho no qual o nosso mestre não estava, um caminho que não conduzia para os céus, um caminho que na verdade o levava para distante da presença de Cristo Jesus, que o separava de Cristo. Esse é outro exemplo que nós temos na vida de Judas. Nós temos que olhar, irmãos, quais são os caminhos que nós temos trilhado. Eu falei quais são, no plural, porque muitas vezes são muitos caminhos que estão diante de nós e os nossos pés estão em muitas estradas, muitas veredas, muitos caminhos, quando deveria estar apenas em um caminho. E o caminho é Cristo. Nós temos que andar por Cristo, irmãos. Andar por Cristo. A Bíblia nos recomenda que devemos observar o ensinamento do Senhor e pagarmos o preço. E sabe qual é o preço que nós temos que pagar? O preço de sangue. Há um texto bíblico que eu não recordo minha referência, que diz que nós devemos resistir ao pecado até o sangue. Eu tenho que ir até as últimas consequências antes de conceber o pecado na minha vida. É assim que está escrito na palavra. Eu não posso já de primeira, o pecado se apresenta diante de mim, todo bonitão, todo charmosão, aquela coisa toda, e eu olho para o pecado, abraço o pecado, vem cá pecado, vem aqui, eu quero andar contigo. Não, amados, a Bíblia diz que eu tenho que resistir, eu tenho que ir às últimas consequências por amor ao Senhor. Eu não posso pecar, eu não tenho permissão para pecar. Servo de Deus não tem permissão para pecar. Você tem permissão para ser santo. Judas pecou. Primeiro ele concebeu o pecado na sua mente. Ele começou a pensar, eu poderia fazer desta forma, Jesus. Talvez, amados, muitas vezes nós somos enganados pela carne e pelo diabo também. O homem é enganado por ele. E quem sabe Judas tenha pensado, olha, eu vou vender Jesus, vou trocá-lo por essas moedas, depois eu ajudo a obra de Cristo, porque Cristo é poderoso, eu já vi o poder de Cristo, eu sei que Ele é poderoso, e Ele pode vencer esse batalhão, pode vencer essas cadeias, Ele pode vencer essas prisões.
Talvez, uma conjectura, claro, talvez Judas tenha pensado assim, coração cheio de boas intenções. Peca-se através de boas intenções também. Quem sabe, amados, Judas estava cheio de boas intenções e ele viu na possibilidade de trazer dinheiro para o grupo. Inclusive hoje nós temos visto as igrejas cheias de boas intenções, correndo atrás do dinheiro, vendendo a bênção, traindo a Jesus. Muito semelhante, não é? Talvez Judas tenha olhado e visto a possibilidade de trazer recursos para o grupo, para os discípulos, para ajudar a obra. E ele viu o poder de Cristo. Ele viu o poder do Senhor. Jesus pode, ele pode qualquer coisa. Eu já vi Jesus curando cegos, eu já vi Jesus curando aleijados, eu já vi Cristo fazendo tantos sinais que não caberiam nos livros que estão sobre a face da terra. Assim está em João, no Evangelho de João. Não caberiam se todos os milagres fossem registrados. Judas havia contemplado isso. Quem sabe, amados, ele pensou, olha, vou trair esse camarada, mas ele sabe que é por uma boa causa. Ele sabe qual a minha intenção, é trazer recursos, porque a nossa vida é difícil. Há um texto bíblico no qual afirma que Jesus não tinha onde colocar a cabeça. Muitas vezes passavam fome, passavam por perseguições. Talvez esta era a boa intenção de Judas, mas a boa intenção o fez errar o caminho. Ele perdeu o caminho, ele escolheu um caminho no qual o Senhor não estava, e as consequências foram terríveis. Foram terríveis. Nós não podemos justificá-lo, claro que não, de forma alguma. Eu não posso justificar ninguém, só Jesus. Mas aquilo que está relatado na palavra nós podemos olhar e tirar lições para a nossa vida. Portanto, amados, seja qual for o objetivo, não escolha caminhos alternativos para a tua vida. Eles não te conduzirão para a presença de Deus. Os caminhos alternativos, eles não te levam para a presença do Senhor. Não te deixe enganar, não te deixe enganar. Queridos, primeiro Judas, ele perdeu a porta, andava com a porta, mas não passou por ela. Triste, não é? Você conhece a porta? Quem é a porta? Jesus. Você tem passado pela porta? Ou tem subido pelos muros, rasgando os dedos nas quinas de pedras? E alguns muros têm cacos de vidro em cima. Talvez você tenha pegado em cima, nos cacos de vidro, cortado a sua mão, está com as mãos sangrando. Isto significa, irmãos, que quando nós optamos por portas alternativas, nós vamos nos machucar. Seremos feridos, mas não vamos conseguir entrar. Porque tem uma porta aberta. Uma porta aberta que diz, vinde a mim. Vinde a mim. Jesus é a porta que chama. E ainda, amados, o Iscariotes olhou para Cristo, o caminho. O caminho. Ele ouviu a mensagem, ele viu o poder de Deus manifestado, ele viu a glória do Senhor, ele viu todas aquelas situações que aconteceram com Cristo, como Deus manifestou a sua glória na vida do Messias. Mas não foi o suficiente para que ele andasse no caminho. Não foi o suficiente. Quem sabe você tem visto o poder de Cristo. Você tem visto a manifestação da glória do Eterno e tem escolhido, mesmo assim, caminhos esburacados, caminhos alternativos, caminhos ruins. Nós temos que refletir muito a respeito disso. O final desses caminhos é a morte. A Bíblia diz que esse caminho não nos concede a possibilidade de estarmos diante dele, mas nos afasta cada vez mais. Cada passo que você dá no caminho alternativo, no caminho que é um atalho, ele te distancia ainda mais de Deus. Ele anda de forma oposta ao Senhor. Parece que você está vendo Cristo,
mas não está vendo, porque ele está ficando para trás. Eu não sei se alguém aqui já andou dentro de uma floresta, dentro de uma mata, em que você não consegue ver nada à sua frente. Você entra no meio, você dá umas voltas ali dentro, você perde o rumo. Você não sabe mais qual é a direção. Inicialmente, a direção era leste, mas deu umas 2 voltas lá dentro, você não sabe mais onde é o leste. Se perde dentro. E você vai andando, e quando você sai daquele local, descobre que estava muito longe do seu objetivo. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Tempos atrás, eu entrei numa mata e fui rodando lá dentro. Não era tão grande, porém não dava para ver a saída. Quando eu saí, estava muito longe do meu objetivo, mas muito longe mesmo. É assim, irmãos, você se perde dentro. É este caminho alternativo, ele faz a mesma coisa com a gente. Parece que você está andando na direção certa. Parece, você olha, você vê o clarão do dia, quem sabe você vê o sol, mas você não consegue ver o teu horizonte, não vê nada na frente, e você vai seguindo, e quando descobre, está longe do teu objetivo. Assim é o caminho alternativo, o atalho que muitas vezes é opção, as pessoas optam por ele. Com Judas foi assim, talvez cheio de boas intenções, mas quando ele abriu os olhos, estava tão longe, mas tão longe do Senhor, tão longe, que ele não via possibilidade de voltar atrás, e optou pela morte. Outro aspecto que nós podemos colher na vida de Judas, ele conviveu com o pastor. Judas, amados, passou um bom período da sua vida junto com Cristo Jesus. Dormia com Cristo, amanhecia com Cristo, tomava café da manhã com Cristo, sentava-se à mesa com o Senhor, jantava com Cristo, andava com o Senhor, ouvia as ministrações de Cristo, as palavras do Senhor, os ensinamentos do Senhor. Judas, ele ouviu tudo que Cristo falou, porque era discípulo e andava com o Mestre. Mas o interessante, amados, é que ele não quis ser ovelha. Judas não quis ser ovelha. Andava com o pastor, mas não queria ser ovelha. Veja, amados, nós temos andado com Cristo. Será que nós temos optado por ser ou não ovelhas? É uma opção particular, irmãos. Nós não podemos fazer ninguém ser ovelha. Eu não posso. Só Jesus pode transformar bodes em ovelhas. Só Jesus. Porque Cristo, ele tem o poder de mudar o DNA do homem. Ele arranca o DNA, o velho DNA, e nos dá o seu DNA, o seu sangue. Somos feitos um com ele, igreja. Somos feitos um com ele. Mas eu tenho que reconhecer meu estado e querer essa mudança. Eu tenho que olhar para o meu pastor, eu tenho que olhar para Cristo Jesus, eu tenho que olhar para Ele que cuida de mim, Ele que cuida da minha vida, e desejar ser rebanho dele, andar com Ele, estar debaixo do seu pastoreio, do seu cuidado. Eu quero, amados, essa situação para a minha vida. Nós precisamos desejar essa atitude, vivermos essa atitude de ovelha no nosso dia a dia. Nós não podemos andar por aí como bodes, como cabritos. Bodes e cabritos. Esses não ficam no aprisco. Não tem cerca que segura. Nada segura o bode. Você pode fazer uma boa cerca, ele sobe e anda sobre a cerca. O bode, cabra, mas ele não fica dentro. Ele não fica. A vontade dele é sair do cuidado, é estar sempre do outro lado da cerca, longe do dono, longe do pastor. A ovelha é diferente. A ovelha ouve a voz do seu pastor.
A ovelha ouve a voz do seu pastor. Se Judas, amados, houvesse vivido como ovelha, optado por ser ovelha, certamente ele teria ouvido a voz do pastor. Ele teria vivido segundo a vontade do Senhor. Ele não teria permitido que pensamentos ruins entrassem na sua cabeça. Ele não teria permitido que planos ruins fossem aqui dentro criados. Ele não teria permitido, amados, que nada de ruim entrasse na sua vida. Mas ele não vigiou, ele não foi ovelha, ele não tinha pensamento de ovelha. Nós precisamos ser ovelhas do Mestre. Nós precisamos ser ovelhas, amados, e comer na mão do nosso pastor, comer na mão do nosso pastor. Só desta forma seremos seguros do lobo mau, e o lobo mau é Satanás, e é o lobo que ataca o rebanho. Judas não vigiou, o lobo, Satanás, falou muita coisa no seu ouvido, e tudo que Satanás falou, ele trouxe para dentro da sua cabeça. E ficou matutando, como dizem por aí, matutando nos planos do inimigo que foram soprados. Olha, Judas, faça dessa forma, veja os resultados. Olha, não vai acontecer nada com o mestre, não vai acontecer nada com você. Veja o poder, veja a glória. É evidente, amados, que nós estamos aqui apenas conjecturando. Nós não conversamos com Judas, porém, é uma possibilidade concreta. Certamente ele foi influenciado pelo inimigo de nossas almas, e isto é certo. Ah, mas Judas tinha a missão de trair Jesus Cristo. Quem te falou isso? Quem te falou? Jeremias disse que alguém trairia o Senhor, mas não colocou esse jugo sobre Judas. Não colocou. Não colocou esse peso sobre ele. O Senhor, amados, Ele tem planos para a nossa vida. Só que a profecia bíblica diz que alguém há de trair Cristo. Alguém há de trair o Senhor. Alguém há de vender o nosso mestre. Alguém há de agir de forma errada com o Todo-Poderoso. E eu tenho que vigiar, igreja. Eu tenho que vigiar o meu coração, vigiar a minha vida, para que eu não seja este alguém. Eu tenho que vigiar, irmãos. Eu tenho que vigiar para que eu não seja o traidor de Cristo. Eu não posso trair o meu mestre. Eu não posso trair o meu pastor. Eu não posso. Eu tenho que preservar o DNA de Cristo na minha vida. Eu tenho que andar com o Todo-Poderoso. Amá-lo acima de todas as coisas, com todas as minhas forças. Com todas as minhas forças. Amados, Judas Iscariotes, ele recebeu uma das maiores honrarias que alguém pode receber. Uma das maiores honrarias. Ele foi escolhido por Cristo. Mas escolhido não para traí-lo, escolhido para servi-lo. Jesus não escolhe ninguém para o pecado, porque Cristo não precisa do pecado. Ele não precisa que o pecado aconteça para que alguma coisa se realize. Jesus não depende do pecado. Ele não precisa do pecado. E quando Cristo escolhe alguém, é para honrá-lo, é para ser abençoado, é para ser vitorioso, é para vencer as batalhas do dia a dia. Portanto, Jesus não escolheu Judas para que fosse um traidor, mas Jesus escolheu este homem para que o honrasse, o glorificasse e aprendesse dele, para que pudesse levar a mensagem de salvação para o próximo. E foi isso que aconteceu com os demais discípulos. Aprenderam de Cristo, mas não guardaram a mensagem consigo. Foram e testemunharam, e essa mensagem chegou até nós. Glórias a Deus por isso. Porque houve 12 discípulos, porque houve homens que ouviram a mensagem de Cristo. Queridos, nós temos que vigiar profundamente a nossa vida. A Bíblia diz: vigiai
e orai. Não é assim? Vigiai e orai. O que é vigilância? O que é vigilância? É você estar atento. Estar atento. Atento aos movimentos ao teu redor. Você que quando anda pelas ruas, você estar atento. As pessoas quando andam, estão atentas. Todos que estão aqui, tenho certeza absoluta que não deixaram as suas casas abertas, janelas abertas, portas escancaradas. E ainda colocaram uma placa, não estou em casa, mas a porta está aberta. Tenho certeza absoluta que ninguém fez isso, mas tiveram cuidado. Se a casa ficou sozinha, claro, tiveram cuidado de conferir as portas, as janelas. Muitas casas têm grades nas janelas, é a vigilância. Outras têm câmeras, alarmes, é a vigilância. Nós temos atenção com os nossos bens. Como nós temos atenção com os nossos bens? Os carros têm alarme. Se você encostar e balançar o carro, ele começa a gritar. Só que nós temos atenção com nossos bens, mas não temos atenção com a nossa alma. Como estão os nossos alarmes com relação ao pecado? Nós temos alarmes na nossa vida? E a porta? Está escancarada? E a janela? Com grades ou sem grades? Nós temos câmeras para nos vigiar. Muitas vezes, queridos, nós guardamos tão bem os nossos bens, mas não guardamos com o mesmo cuidado a nossa alma. Nós não vigiamos, nós não estamos atentos. E a porta está escancarada para que o maligno adentre. Foi assim que aconteceu com Judas. Ele cuidava dos recursos dos discípulos, vigiava aqueles recursos, mas não vigiou o seu coração, não vigiou. Ele estava com o coração aberto, e ele ouviu a voz do maligno, e ele permitiu que o inimigo adentrasse ao seu coração. E as consequências sabemos quais são. Sabemos que Cristo foi traído? Sim, Cristo Jesus foi traído, foi preso, sofreu demais, misericórdia. Como sofreu? Nós não sabemos o que é sofrimento. Como ele sofreu? Como sofreu? Foi assassinado na cruz, porém ressurgiu dentre os mortos. E hoje é a porta aberta para a minha vida, para a nossa vida. É o caminho aberto para a tua vida, para a minha vida. É o nosso pastor, é aquele que cuida de nós, é aquele que zela por nós, mas você não pode continuar como Judas, não vá até o fim. Olha, é tempo de mudar. Se porventura você tem traído a Cristo, se porventura você tem traído a Cristo, se você o tem vendido por 30 moedas, se você o tem vendido, olha, volte para o Todo-Poderoso, fale para o Senhor: Deus, errei, eu falhei, eu pequei, eu traí, me perdoa, Senhor, porque eu quero é passar pela porta, eu quero é andar pelo caminho, eu quero que Tu sejas o meu pastor. Não vá até as últimas consequências como Judas, porque se porventura esse homem tivesse ouvido tudo aquilo que Cristo falou, e se ele tivesse praticado a mensagem de Cristo, ele teria se colocado de joelho diante do Mestre e falado: Senhor, eu pequei contra o céu e contra a terra, pequei contra Ti, mas perdoa-me. Certamente teria sido perdoado, certamente teria sido. Amados, essa é uma verdade da palavra, e nós temos que olhar para este exemplo, colher aquilo que nós podemos mudar na nossa vida, aprender com os erros de Judas Iscariotes, aprendermos com os erros dele, para que no final da nossa vida não tenhamos uma corda no pescoço, mas que tenhamos a porta, o caminho e o pastor dizendo: vinde benditos, vinde benditos, vinde benditos, vinde bendito, vinde bendito, porque o teu lugar está aqui reservado. Amém? Amados, que nós possamos optar por Cristo Jesus, deixar Cristo dominar a nossa vida, deixar o Mestre
nos dominar. E que nós possamos ser fortes em Cristo. Fortes o suficiente, o que Judas não foi, para negarmos ao diabo. Negarmos as sugestões do maligno. E que nós tenhamos na porta do nosso coração alarmes, vigilantes, tenhamos grades, tenhamos tudo, para que o maligno não tenha de forma alguma condições de acessá-lo. E é evidente que tudo isso é a palavra do Senhor dentro da nossa vida. E quando nós temos a palavra do Senhor, é o suficiente para que o maligno não tenha lugar na nossa existência. Amém? Que nós possamos aprender com Cristo Jesus, viver Cristo e sermos segundo o seu coração, dia após dia. Estejamos atentos a isso, irmãos, atentos a essa realidade. E assim certamente seremos mais que vitoriosos em Cristo, porque Ele é o nosso Senhor. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor, nós te louvamos por tudo quanto tens feito na nossa vida. Te louvamos, ó Deus, porque sabemos que Tu és a nossa porta, o nosso caminho e o nosso pastor. E que Tu tens o perdão para as nossas traições, meu Deus. Que Tu nos purifique, nos lave, nos resgate, Senhor. Para que nós possamos ter uma vida nova segundo a Tua vontade e andarmos continuamente na Tua presença. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem 846.